Bom, boa noite a todos. Obrigado aos participantes que estão conosco aqui online. Obrigado ao Dr. Augusto Santos por estar contribuindo com mais um webinar. A noite de hoje a gente vai falar sobre lesões vasculares crânio-cervicais traumáticas, raras ou subdiagnosticadas. E mais uma vez, para aqueles que apreciam essa iniciativa da Minasfar, de gerar esse conteúdo de relevância para a comunidade médica, fica o nosso convite para seguir a Minasfar em nossas redes sociais. Durante o webinar, eu vou colocar aqui no chat o nosso endereço no Instagram e o nosso endereço no YouTube, onde as demais aulas já estão disponíveis para acesso a qualquer momento. Boa noite, doutor Augusto. Fica à vontade. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos aí. Mais uma vez, agradecer o convite e parabenizar, pela grande iniciativa que é a gente poder estar contribuindo com essa discussão, com temas relevantes da área vascular, principalmente a área de trauma vascular, que é uma área que eu tenho muito interesse, eu acho que todo mundo. Tá dando para ver aí, Humberto, bem? Sim, já está Beleza. compartilhado sua Então, tela. por que a gente botou esse tema? Por alguns fatores. Por que não está clicando? Pronto. Será que elas são raras, essas lesões vasculares traumáticas, ou elas são subdiagnosticadas? Olha que interessante, foi publicado em 2016 que ela pode variar de 0,1% a 2,7%. Se você tiver no centro sem protocolo de trauma, que ninguém conheça como é que diagnostica essas lesões, ela chega com incidência 0,1%. No centro de trauma, a incidência diagnóstica aumenta em 30 vezes. Então isso é muito importante. A carota mais comum é mais afetada porque ela, além de ser extracraniana, ela está desprotegida do arcabouço ósseo, diferentemente da vertebral, que passa pelos forames transversos. Na era antes da chegada da melhoria das tecnologias de tomografia, de ressonância, a mortalidade girava em torno de 28%. Então, apesar de acharmos que tem uma baixa incidência, ela tem uma mortalidade razoável e um número de sequelas importantíssimos. E o grande problema, ela pode acometer até bilateralmente até 25%. Então, pode deixar o paciente com bastante sequela. No nosso meio, no Brasil, o acidente de carro ainda é mais comum. E as lesões vertebrais assintomáticas em pacientes com trauma TRM, ele chega a 46% de trauma cervical confuso. Então, muita gente deixa passar sem diagnóstico. E o grande problema é isso aqui, sem diagnóstico, mortalidade e sequela, que a gente vai ver. Eu fiz uma pesquisa no PubMed e, olha, só colocando o tema, deu 529 resultados. Será que é uma doença rara ou pouco estudada? A gente vai estar desenvolvendo, Humberto e todo mundo aí, no ano que vem, já está em passagem pelo processo do Comitê de Ética, uma pesquisa que vai ser provavelmente uma das maiores do mundo sobre esse tema, no nosso hospital maior de referência de trauma na América Latina. Crianças, acomete pouco, 0,5%. Ela tem a peculiaridade, obviamente, a criança, porque ela tem a cabeça maior do que o corpo nessa faixa etária, além de ter a musculatura cervical mais frágil e frouxidão ligamentar. Mais uma vez, a carota, por estar exposta, continua a ser muito mais acometida que a artéria vertebral. E já eu tenho, nos fatores de risco da criança, diferentemente do adulto, as fraturas de face, as fraturas de base crânio e os TRMs. E os mecanismos de trauma? Obviamente, todo mundo vê quando está jorrando sangue, vê que é fácil os mecanismos penetrantes. Mas o grande problema está aqui, os traumas contuso, hiperextensão, a carota estira, esganamento, enforcamento, você machuca a carota, a parede intimal da carota. Então, isso aqui é o que mais nos preocupa. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o quê? O mecanismo mais comum do carro, que é a hiperextensão com rotação lateral. Olha o que acontece com a carota. Ela é chocada contra os processos transversos de C1, C2 e C3. Isso é típico do acidente de carro. No 2, que é uma hiperflexão, a medula é comprimida, a carota é comprimida entre os processos transversos e o ângulo da mandíbula. E no letra C e D, são mecanismos comuns, que é o quê? O paciente apresenta os TRMs, tanto por luxação, como por fraturas do processo transverso, podem lesar a artéria vertebral.
Então, esses são os mecanismos de trauma mais comum. TRM, hiperextensão com rotação ou hiperflexão. Olha um caso para exemplificar. Esse paciente aqui, ele chegou em coma, mas teve uma fratura de C2. Pelo nosso protocolo, anjo-TC. Olha o que a gente achou na transição V2-V3. Artéria vertebral dissecada, nenhuma dúvida aqui de secção, mas não conclusão. Você está vendo que ele tem um filete de sangue passando, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Mais uma imagem da coisa, a fratura passando aqui em C2. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse paciente ia embolizar. Mas a gente não ia diagnosticar por quê? Porque ele estava em coma. Então, o diagnóstico foi muito bem feito nesse caso. Lembrar que a anatomia vascular vai ser importante, então a circulação anterior, principalmente pela carota, posterior pela vertebral, mas esse é o conceito importante. O nosso polo de Willis, apesar que todo mundo tem comunicante anterior, comunicante posterior, mas ele só vai ser intacto e simétrico em 20%. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista hemodinâmico. Se você chegar agora e fechar a carota, somente 20% da população não vai sofrer déficit. Vai ter equilíbrio hemodinâmico entre os dois lados e entre antero e posterior. E isso se deve graças ao complexo comunicante anterior e as comunicantes posteriores. Além dos complexos da comunicante, o que eu tenho? Eu tenho as anastomoses, que elas são entre a orbital, principalmente entre a artéria maxilar e a artéria oftálmica, os ramos da oftálmica, a etimoidal. Eu tenho a pressão clival, que é principalmente das meninges média e acessória com a carota cavernosa, e tem uma anatomose do porção cervical superior, que é principalmente dos ramos profundos da muscular com as artérias vértebro-basilar. Isso aqui é importantíssimo, que também vai funcionar como ajuda para mim, ok? Olha um caso interessante. Esse paciente fez uma oclusão da carota interna, se não me falha a memória direita, injetando a interna, não subia nada, mas na hora que injetava na externa, vocês estão vendo aqui, temporal superficial, maxilar interna, vários ramos profundos. Na hora que a gente injetava, olha o que acontecia na carota externa. Um raminho pequeno, aqui, estava começando a encher a artéria oftálmica, retrógradamente. Olha que interessante. E começando palidamente a encher a carota interna. Olha que bonito. Se eu filmar numa fase mais tardia, olha aqui a oftálmica enchendo, já mais tardiamente, enchendo a carota interna e a cerebral média direita. Por isso que esse paciente fechou, mas não ocluiu. Obviamente, pessoal, isso aqui é um exemplo de anastomose da carota interna com externa num paciente com ateromatose. Mas só para vocês entenderem como as anastomoses são importantes para a gente. A carota interna, apesar de ter a classificação clássica, como eu sei que tem muito residente aqui, de Botelier, que são de 7 segmentos, do ponto de vista de trauma vascular, só são importantes 4. Cervical, livre, sem ramos. O trauma contuso é direto. A gente já viu o choque da carota contra os processos transversos. Petrosa, porque ela passa dentro do canal petroso, então a fratura da base do crânio vai lesar, ao mesmo tempo que a fratura da base do esfenoide pode lesar a carota cavernosa. Já a cerebral, ela é mais comum por aceleração, desaceleração ou choque contra reflexos durais. Eu tenho que diferenciar, óbvio que a gente está falando de trauma, mas eu tenho que diferenciar a característica das dissecções de trauma com espontânea. O que eu tenho que fazer, principalmente? No trauma, geralmente, esse é o perigo. Ela é inicialmente assintomática. Ela só vai ser descoberta por exame de imagem. Depois de um tempo é que ela vai dar sintoma. Então, essa é o nosso motivo dessa aula. A gente poder diagnosticar e evitar que esse paciente tenha lesão depois. Sequelas ou isquemia. O trauma geralmente é de alta energia, diferentemente da espontânea, que ele tem um tecido, uma fragilidade do tecido conjuntivo. E geralmente a lesão espontânea ela é rapidamente ocasionada depois da dissecção, o déficit. No mecanismo de trauma, você tem um aumento da hipercoagulabilidade, mas geralmente após algumas horas, 24 horas principalmente, e a formação de trombo. A espontânea, comumente afeta a camada externa do vaso. A traumática, geralmente a camada intimal. Essas características que têm diferença.
que fazem cada uma peculiaridade. Nos tipos, o que a gente vai ter? A gente vai lembrar que o paciente pode ter dissecção, enquanto você tem uma lesão entre a íntima e a média, que a gente chama de falsa luz. Vai ter subadventícia entre a média e a adventícia, que vai formar os pseudaneurismos. É mais comum, principalmente em trauma penetrante. E a laceração, que é aquilo que vocês chamam de onda vermelha. É quando toda a carota é lesada e forma uma bola de sangue que é cobrida apenas por uma camada muscular de fora, né, a musculatura adjacente, ou por uma leve camada de tecido conjuntivo fibroso. Então, essa é uma das características. Olha que interessante. Uma lesão intimal que vai fazer com que entre sangue, uma dissecção. Esse sangue subintimal vai crescer e vai tanto fazer turbilhonamento, como essa própria parede, esse endotélio nu, vai gerar trombo e migrar a formar um AVC. Isso é uma dissecção. Mas eu posso ter também um pseudaneurisma, em que a dissecção é subintimal. Então o hematoma fica, por lesão geralmente da vasa vasorum, faz um hematoma subadventicial, e esse crescimento vai formando um pseudaneurisma, um remodelamento anormal. A mesmo exemplo do lado, um paralelo, o folheto intimal lesa, o sangue pode tanto entrar como ficar friável aqui na porta em forma de trombo, um estado hipercoagulável, ou pode formar um pseudaneurisma que também pode gerar turbilhonamento e formar trombo. Ok? Lembrando que o aneurisma sacular verdadeiro, ele tem todas as camadas, e o pseudaneurisma, ele não tem pelo menos uma camada. Essa é a fisiopatologia. Primeiro, você tem a lesão da íntima. Essa exposição do endotélio vai levar a uma agregação plaquetária, forma trombo, que pode tanto turbilhonar e formar embolia, ou fazer a oclusão do vaso, a depender do hematoma subintimal. Vou mostrar um exemplo aqui que eu gosto muito, que é fístula caroticavernosa traumática. Deixa de ser um tipo de lesão? Não. Mas todo mundo acha que é raro. Por quê? Porque 0,2% TCE, 4% das fraturas base crânio. O mais comum, a comunicação direta entre a carota e o seio cavernoso, tipo de alto fluxo. A gente sabe, todo mundo sabe que nós temos 4 tipos, A, B, C e D. A de alto fluxo, B, C e D de baixo fluxo. Mas vamos nos ater aqui a de alto fluxo. Será que é? Olha esse paciente aqui. Deixa eu só tirar uma tela aqui que me deixando. Eu estou ficando só com dificuldade. Espera só um segundo, perdão. Um segundinho que eu queria ver se eu tirava a tela de cima e jogava embaixo. Peraí. Agora sim. Pronto. Agora vai dar certo. Pronto, perfeito. Então, o que acontece? Esse paciente foi atropelado, ele tinha na tomografia apenas um HSAT e tinha Glasgow 15, mas o residente chama a gente porque ele tinha uma oftalmoplegia esquerda, traduzindo, o olho congelado, frozen eye. A gente então falou, peraí, tá estranho, só um HSAT? Vamos injetar angiografia da carota interna direita, cerebral média, cerebral anterior, e sem eu comprimir a carota esquerda, olha o que já acontecia, enchia todo o território da cerebral média esquerda. Falei, vamos filmar de novo, em perfil. Quando a gente injeta na esquerda em AP, a carota interna para no seio cavernoso, enche contra lateral. Em perfil, cadê a carota interna? A carota interna parava no seio cavernoso, enchia todo o seio cavernoso, enchia por refluxo as veias oftálmicas, veia angular e veia facial. O paciente, na verdade, ele foi uma fístula carótica cavernosa de alto grau. Ele fez, por isso que ele teve essa oftalmoplegia. Mas a gente precisava ter critérios para indicar o exame vascular. Esse paciente, 48 anos, tomou um tiro, uma PAF, no craniano. Vocês estão vendo aqui, para não deixar mentir, crânio facial. Chegou em Glasgow 14 anisocórico. Pô, anisocórico em Glasgow 14 não é lesão de hérnia. A gente sabe disso, porque ele está muito elevado o Glasgow. Então o que a gente fez? TC, hemorragia típica de ruptura neurismática. Olha que HSAT violento, ou HSAI. Será que esse cara tomou um tiro e ainda rompeu o aneurisma? Vai ter falta de sorte assim. Claro que não, né, pessoal? Com certeza esse paciente
teve uma lesão. Vamos fazer um estudo vascular dele. Quando a gente injeta, vocês estão vendo aqui, o estilhaço da bala, a carota interna, enchendo até o seio cavernoso, não enchendo distalmente, enchendo as veias oftálmicas, veia angular, facial e indo para a veia jugular. Então, mais uma fístula carota cavernosa traumática. Os mecanismos de trauma da lesão, a gente já começou a ver. Então, tipo 1, a força direta no pescoço. Paciente que chega com a tatuagem traumática. 10% das lesões, cinto, estrangulamento. Tipo 2, você vê aqui, o paciente tem uma hiperextensão com a rotação lateral. É típica do acidente de carro. Ele é o mais comum, obviamente, e é o choque da carota, que a gente já viu com os processos transversos. O tipo 3, que é esse aqui, que é geralmente, o tipo 3, que é quando geralmente é comum de criança, que adora ficar com a coisa na boca e correndo, ela cai e machuca direto o ângulo da mandíbula. E você vê que disseca a carota por isso. E o tipo 4 é uma laceração carotídea, que geralmente é o quê? É pacientes com fratura de base de crânio. Qual que é o grande problema do quadro clínico do paciente com trauma vascular crânio-cervical? Que 80% não vai ter manifestação. Então o paciente não chega para mim e falou, olha, tive um acidente, pessoal, e eu machuquei a carota. Doutor, eu tive um acidente e eu machuquei a vertebral. Então eu tenho que ter suspeitas. E o grande problema, quase a metade só vai ter manifestação clínica após 12 horas de trauma. Então, traduzindo, se eu tivesse pego esse paciente, muito provavelmente eu teria diagnosticado, começado o tratamento e evitado que ele manifestasse com insulto vascular isquêmico, por exemplo. 10 a 15% dos pacientes vão ter sintomas lateralizantes e 50% vai ter AVC completo. Lembrando que os sintomas e sinais vão depender da artéria cometida, circulação colateral e, óbvio, se esse paciente tem ou não doença prévia. Graças aos critérios de Denver, a gente melhorou demais. Esse foi o cara que começou a estudar isso em 96 e só em 2012 ele atualizou. E só com a atualização dos critérios dele, ele já pegou mais de 20% a mais de lesões. Então, olha que espetáculo. Isso é fenomenal. Vamos ver por quê. O que ele fez? Ele dividiu em sinais sugestivos e sintomas. Primeiro, sinais. Se o paciente tem uma hemorragia arterial aguda, cervical, boca, nariz, ouvido, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho que investigar. Se esse paciente tem um hematoma cervical de expansão, obviamente ele tem uma lesão vascular. Um paciente que tem um sopro, ausculta, menor que 50 anos, isso não é ateromatose. Isso é uma dissecção. Tem que investigar. Um paciente que tem um trauma e tem um déficit focal, gente, tem que ser investigado, obviamente. Ou um paciente que tem um trauma e na TC apresenta sinais de AVC, uma isquemia. Esse paciente tem que ser investigado. Ou um déficit neurológico, obviamente, que seja inconsistente com a TC desse paciente. Agora, o problema está aqui. No primeiro caso é fácil, nos pacientes com sinais. Mas e os pacientes assintomáticos? Esses critérios que parecem muitos é que vão ser mais importantes. Então, o mecanismo de trauma tem que ser compatível. Lembra que eu falei que o mais comum é hiperextensão com rotação? Então o paciente fala, doutor, bati o carro, meu pescoço foi bem para trás, eu girei. Cara, isso é típico. O paciente tem que ter uma fratura de face, que a gente tem 3 classificações, mas principalmente LEFOR 2 e 3, por quê? Porque pega a base do crânio. O paciente tem que ter uma fratura de base crânio, obviamente, envolvendo o canal carotídeo, isto é, pegando o seio esfenoidal ou osso petroso. Um paciente que tem um TCE fechado, mas que seja sugestivo de lado e o Glasgow seja menor que 6, porque eu não vou conseguir avaliar a resposta motora dele. Ou os pacientes que têm um TRM que peguem forame transverso, corpo vertebral, ou uma subluxação ou lesão ligamentar em qualquer nível, ou qualquer fratura que pegue ser um C3. Por quê? É onde ela sai do processo, a vertebral sai dos processos transversos e passa, abre aspas, nua, sem proteção. Enforcamento que gera anóxia, óbvio, pessoal. O paciente que tiver um estrangulamento, enforcamento que seja tão significativo que o paciente apague, ele teve mecanismo de trauma, energia cinética para dissecar a carótida. Obviamente, tatuagem traumática pelo cinto de segurança, que tenha dor, edema, ou o paciente seja tão importante que o paciente tenha o estado mental dele alterado, ou fratura de mandíbula, ou fratura de côndilo.
Isso é importantíssimo. Por quê? São lugares que passam a carota nua ou a vertebrão desprotegida. E esses foram os critérios que foram adotados pelo Denver em 2012, que atualizaram. Os pacientes que têm um trauma torácico alto importante. Então, pacientes com alta energia no scalp stents, mas lesão vascular torácica, uma lesão, isso aqui só um segundo, eu tenho que tirar, agora vai dar certo, eu acho. Um TCE com trauma torácico alto com uma fratura de costela superior. Por quê? Essa é a região em que os vasos saem da aorta e estão expostos. Um exemplo que ilustra isso. O paciente tomou um PAF, um tiro na face, 22 anos, mas ele chegou só com a paralisia facial. Vocês estão vendo aqui o tiro, bem perto da mastoide e do osso petroso. Beleza. A paralisia facial periférica está explicado pelo nervo facial. Mas e esse tiro aqui, pegando o osso petroso? Gente, temos que investigar. Vamos investigar? A TC normal, ele sem déficit, pessoal, mais um tiro aqui, mas não penetrou, tá vendo? Vamos investigar esse paciente? Vamos. Injetei na carota, comum, externa, olha a interna, dissecção conclusão, em ponta de lápis clássica. Figura de livro. Mas esse cara dissecou, ocluiu e não tem nenhum déficit neurológico focal? Lembre que a paralisia facial periférica é por lesão direta, tá? Por quê? Olha o que aconteceu. Esse cara tem um polígono de Willis intacto, ele entrou nos 20%. Tanto pela comunicante anterior, ela enchia a cerebral média contralateral, como a comunicante enchia a carota anteriormente. Olha que espetáculo. Esse cara estava nos 20% de polígono de Willis intacto. Espetacular. E para crianças, eu posso usar o Denver? Posso, mas não é legal. O mais legal de criança é usar a classificação de Utah e a classificação de McGovern. A classificação McGovern, que foi a classificação de 2018, ela só melhorou a de Utah em um critério, que é o quê? Ela incluiu o mecanismo de trauma. Com isso, ela aumentou a sensibilidade para mais de 80% e a especificidade para mais de 70%. E o que eles fizeram? Eles pontuaram Glasgow, déficit, fratura, mecanismo, fratura de osso temporal ou infarto cerebral, e 3 ou mais pontos nessa escala quer dizer o quê? Risco de lesão neurológica. Vamos ver? Por exemplo, olha esse caso. 4 anos de idade, a TV de tubo caiu na cabeça. Esse paciente chegou com uma fratura extensa, mas ele chegou na tomografia com isquemia A2. Se a gente for fazendo a classificação do MEGOV, tinha 7 pontos. Ganhava ponto no déficit neurológico, ganhava ponto em mecanismo de trauma e ganhava ponto em infarto. Ele tinha isquemia na TC diretória. Quando a gente injeta no oblíqua, olha a carota interna, olha a cerebral média, olha a cerebral anterior. A1, A2 direita, olha A2 esquerda, A2 esquerda, A2 esquerda, ponta de lápis. Dissecou e ocluiu. E quando a gente injeta na vertebral, olha que lindo. A artéria esplênica posterior ou pericalosa posterior voltando para tentar chegar lá. Lindo demais, né? Mas não eficiente que ele isquemiou mesmo. Ok? Exames. Eu sou fã desse aqui, anjo-TC. Ah, Augusto, angiorressonância, sensibilidade baixa, tá vendo? Fora o que a gente sabe, cara, pacientes instáveis, tudo. Antes de TC acima de 16 canais, a especificidade é espetacular. Apesar de eu saber que a angiografia padrão ouro, eu avalio circulação colateral, a anjo-TC nos ajuda muito bem, a gente vai ver. E a angiografia vai ficar para os casos que a gente gera dúvida. Aí tu vai falar, Augusto, por que não Doppler? Eu tenho muita limitação com Doppler no trauma vascular. Vários motivos. Não só o que a gente conhece, que é examinador dependente. Mas, lembre, o paciente está com trombo friável. O cara vai e passa o probe com toda a força. O que acontece com o êmbolo? Miga. O paciente está em colar cervical. O paciente está com edema, está com dor. Além de passar muita lesão despercebida. Então, como protocolo, anjo-TC acima de 16 canais e angiografia para tirar dúvida. Fechado? Mas olha que legal, saiu esse artigo logo depois, eu fiquei logo doido com esse artigo da Pensilvânia, que mostrou a limitação. Ele viu que, se eu pegar um HTC multicanal, como screen, no paciente com lesão H1, que a gente vai ver que é a lesão mais leve, menor de 25%, eu posso ter um falso positivo 48%. E esse vai me obrigar a fazer com que eu use a anjo-TC. Falei, isso é a angiografia para confirmar. Isso é balela. Eu falei, será que é? E lá vai que não. Não é que a gente pega um caso para comprovar? Esse paciente tomou uma cartucheira, fizemos anjo-TC, vocês estão vendo? Os fragmentos da espingarda.
E carota externa. E olha a carota interna. Lesão grau 1, né? Dissecção. Beleza. Falei, não estou concordando. Vamos fazer angiografia? Angiografia normal. Os artefatos. Muito provavelmente isso aqui é artefato do projétil dando em cima disso. Então, em lesões grau 1, às vezes vale a pena a gente confirmar por causa desse estudo que mostrou até quase 48% de lesões falsos positivos. Agora, tem casos, lesão, por exemplo, grau 3, que eu não tenho dúvida. Desculpa, grau 4. Carota comum, interna fechada, externa. Olha aqui. Aí eu não tenho dúvida, nem preciso. Esse paciente, por que a gente fez antes de TC? Tatuagem traumática do cinto de segurança no pescoço. Entrou no protocolo, confirmado pelo exame. Viu como os critérios de Denver ajudam a gente? E aí o Denver fez não só os critérios para diagnosticar, como ele estabeleceu em 5 graus a lesão. Grau 1, o paciente tem só uma lesão intimal leve, ou uma estenose menor que 25%. Ele tem um risco de AVC de 8%, com um risco de progredir em 7%. Grau 2, graças a Deus, o grau 1 é o mais comum. Grau 2, eu já tenho uma dissecção ou um hematoma intramural, mas com estreitamento maior que 25%, ou até um flap intimal visível. Aumenta a chance de AVC, obviamente, porque o estreitamento é maior, mas e a progressão também aumenta. Grau 3, o paciente vai ter um pseudoaneurisma. No grau 4, ele tem uma oclusão completa, então tem maior risco de AVC, a gente vai discutir isso. E o grau 5 é o que eu chamo de onda vermelha. O paciente tem uma transecção. Esse paciente, ou ele morre na cena, ou ele chega com alguém segurando o pescoço, porque ele vai entrar na onda vermelha. Ele rasgou a carota de um lado ao outro. Então está com sangramento vultuoso. Geralmente esse paciente não chega na urgência. Ah, outra coisa, o que é que ele é comum? Quem vai lembrar que, graças a Deus, diminuiu? Ciclista com cerol, ok? Então, olha aqui, só para exemplificar. Grau 1, uma lesãozinha leve intimal, ok? Grau 2, por quê? Você tem um trombo intimal. Grau 3, você tem um hematoma. Você tem um flap, desculpa, intimal. Continua grau 2. Grau 2, um hematoma intramural grande. Percebam aqui. Agora aqui já fica fácil. Grau 3, pseudoaneurisma. Grau 4, o hematoma é tão grande que ocluiu o vaso. A luz do vaso é essa, ponta de lápis. E o grau 5, que é uma transecção. Olha como rasga a carota. Esse aqui é onda vermelha, geralmente morre nascendo. Olha um caso de grau 5. Criança, em cirurgia de amígdala, chega em choque grave. Entramos com catéter, um rasga aqui, só que na hora que a gente vê, pedimos para tirar, olha o que acontece, um blush violento na hora que tira a compressão que ele estava por gazinha, ok? Aqui tinha uma compressa enorme, aqui já estava até formando um trombo, o rasgo, na hora que a gente pediu para o colega tirar a pinça, olha como jorrava o contraste. Então esse paciente tinha uma laceração da carótida, um grau 5. Ele só não foi onda vermelha, ele só não morreu porque durante a cirurgia o próprio otorrino tamponou e trouxe para o ponto-socorro para a gente. O tratamento, ele vai ser baseado em cada grau, mas a gente tem que ver o que é melhor. Olha esse estudo de 2020, aí vai ser muito legal. O que é melhor, anticoagulante ou antiagregante? Vamos ver. Ele mostrou que os pacientes que tinham anticoagulação, eles tinham menos AVCs, se vocês olharem, em 6 meses. 2%, 5%. Ok. Será que vai convencer a gente? Vamos continuar. O que ele fez? Grau 1, lesão menor que 25%. Heparina ou antiagregante plaquetário. Eu faço um angio-TC em 7 a 10 dias. Se tiver bom, suspendo. Grau 2, maior que 25%. Heparina, porque é maior risco de AVC. Controle angio-TC, 7 a 10 dias. Se piorar, estente. Grau 3, pseudoaneurisma. Heparina, eu não faço. Eles fazem porque eles acham que podem turbilhonar e fazer trombo. Tratar com enxerto ou estente se pseudoaneurisma maior que 1,5 milímetros ou sintomático. Grau 4, sugere terapia trombótica, mas a gente vai discutir já, que é por quê? Por que é a minha dúvida? Se o paciente está com anticoagulante fechado, não está passando sangue. Então, até fechar, ele turbilhonou e embolizou. Depois que fechou, acabou o risco.
mas a gente vai falar mais. E GEL-5, ele, apesar de botar tratamento endovascular, é pouco provável porque esse paciente chega em onda vermelha, então mais provável que ele vá para a cirurgia. Então, apesar de eu heparinizar esse paciente na fase aguda, que muita gente tem medo, apenas 2,8% tiveram sangramento significativo. Então, eu posso heparinizar, eu posso tratar com antiagregante. O tratamento é tranquilo. E só lembrando que eu sei que está na modus NOACS, até agora não teve nenhum estudo com os novos anticoagulantes. O que nos guia, apesar de ser para dissecção espontânea, isso aqui nos ajuda ainda, que são o CADS. O que ele percebeu? Que não tinha diferença significativa no tratamento de prevenção de AVC ou morte quando eu usava antiagregante plaquetário ou anticoagulante. Isso me deixa muito mais tranquilo. Agora, veio esse outro estudo muito legal, mais recente também, do grupo de Washington, que fez o quê? Aspirina versus anticoagulante para profilaxia de AVC. O que ele percebeu? Que quem usava aspirina, ele tinha... Perdão. O que ele percebeu? Que o tratamento com anticoagulante podia ser inferior ao de aspirina na prevenção de AVC. Olha que revolução. E foi com um grande cara, que todo mundo conhece, que é o Chesney, entendeu? Que mexe com trauma TCE no mundo inteiro. Então, isso foi muito, muito importante. Quando eu olho, 4% os pacientes com aspirina, AVC, com 11% nos pacientes com anticoagulante. Caramba, vamos seguir. Aí o risco, Augusto, de transformação hemorrágica, 2,8% de AS, 8 a 16% de anticoagulante. Estamos caminhando. Vamos ver o que é melhor. E no paciente que a gente está falando, que é trauma, qual que é a minha escolha? Heparina ou antiagregante? Eu prefiro antiagregante. Por quê? Eu lembrar que eu estou com um paciente que está com trauma torácico, está com trauma ortopédico. Então, o efeito é menor. E eu vou ver que o tratamento vai ser eficaz. Olha esse estudo que legal. Esse estudo, ele foi uma revisão sistemática em que ele recomendava essa, mas ele dizia que era também factível o outro. O que ele pegou? Quem ele não tratava com nada, 25% de AVC. Quem ele tratava, reduzia para 3%. Então, primeira coisa, a gente já percebeu que eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho que tratar. Agora, quando ele comparava antiagregante e anticoagulante, principalmente varfarina e heparina, você vê que as taxas eram basicamente similares. Só que quando eu fazia varfarin, a taxa de AVC era maior. Então, não me nem pôs nada. Olha mais um estudo interessante, recente. Quando eu comecei a usar terapia antiagregante, tá aqui, olha como diminuía a incidência de AVC do que quando eu não usava. Tanto nos GA1, 2, como 3 e 4. No 5, só lembrando, ele não usou, tá? Por isso que deu essa taxa de mortalidade alta. Por que ele não usou? Porque é óbvio, é uma lesão por transecção. Então não fazia a pena usar. Stent. Eu estava dando aula agora, no final da tarde, um grupo de alunos perguntou assim, Augusto, por que eu não uso stent nesses casos? Porque não precisa. O remodelamento começa em 48 horas. Então eu vou deixar os casos de stent para... Eu estou usando anticoagulante, dupla antiagregação, mesmo assim ele voltou até a isquemia, deve ser, aí o vale usa stent. O paciente está com estenose significativa, e toda vez que ele levanta, ele tem uma síncope. Óbvio que ele está tendo estenose hemodinâmica. Um paciente que tenha contraindicação, obviamente, a terapia clínica, ou que o paciente esteja progressão do pseudoaneurisma, dos sintomas que a gente já viu. Eu preciso de um acesso para fazer uma trombectomia. Aí ninguém tem dúvida, eu preciso abrir esse vaso para passar meus catéteres. E um aneurisma traumático maior que 15 milímetros, porque ele tem maior chance de embolizar. Vocês vão ver que o tratamento com stent, nesse estudo que ele comparou terapia com stent, tanto intra como extracrianiana, ele é totalmente seguro na dissecção, obviamente em casos bem selecionados, sem riscos maiores de embolia ou transformação hemorrágica. Excelente. E qual que é a ideia? Lembre que você tem, numa dissecção, você tem 4 possibilidades. Cicatrização, que é o que nós sempre desejamos. Uma formação do falso lume, vai turbilhonar o sangue e formar embolia. Uma estenose residual ou um pseudoaneurisma, que é isso que me preocupa, porque isso aqui vai embolizar. Então, muitas das vezes eu vou precisar, às vezes, se isso aqui der repercussão hemodinâmica, fazer uma angioplastia com stent, ou fazer uma angioplastia com stent e mola, porque isso pode embolizar.
Então, a dissecção arterial traumática, eu geralmente sou conservador, porque a cicatrização é altíssima, a taxa, chega a 90%. Se ele for assintomático, anticoagulo antiagregante por 6 meses. E depois disso, eu falo um controle angiográfico. Quando eu falo angiográfico, anti-TC, o que for melhor. Se melhorou, suspendo o remédio. Se não, estende. Vamos ver um caso? Esse cara teve um acidente de carro, se não me falha a memória, foi carro contra, moto contra animal, 53 anos, e o colega neurocirurgião vinha acompanhando ele no ambulatório a cada 3 meses. Só que ele viu que fez um aneurisma, perceba aqui, que não melhorava. Você vê até a estenose da dissecção. E remodelou e formou um pseudoaneurisma na carota interna. E esse pseudo não melhorava. Já tinha mais de 1,5 mm. Então o risco de embolizar aqui é alto. Então a gente resolveu tratar. Por quê? Porque a gente percebeu nessa revisão da neurosurgery que esses pseudoaneurismas que não melhoram têm até 15% de chance de AVC. Então a gente estava resguardado pela literatura. Passamos um stent para remodelar o vaso. Vocês estão vendo um stent. E enchemos ele de micromola. Então, até o aspecto do vaso melhorou. Cicatrizou e diminuiu o risco de embolia. Já no pseudoaneurisma, além da fragilidade, ele tem o risco de embolizar. Eu tenho várias técnicas aqui possíveis, a gente vai ver. Olha esse cara, tomou uma facada na região pré-tragus ou pré-auricular e mesmo após uma semana continuava minando sangue, minando sangue. Coisa estranha, né? Será que esse cara é coagulopata? Não é coagulopata, nada. Filmamos, carota comum, carota externa, carota interna normal. Olha a externa, um pseudoaneurisma violento. Maxilar na temporal superficial. Esse cara, se alguém abrisse ali, ele jorrava sangue sem parar. Então, como é pseudoaneurisma na carota externa, podemos fechar. A gente fez um trapping, tá vendo aqui? Com micromola, tanto proximal como distal. E esse paciente ficou curado, ok? Isso é muito legal também. Óbvio que os traumas contusos são os mais difíceis, mas a gente também tem os traumas penetrantes, que esse a gente precisa saber que existe risco. E quais são as características dos fatores de risco? Toda vez que o paciente tiver um orifício acima da região fronto-basal, porque ele vai direto no polígono, toda vez que tiver o trajetória bihemisférico, porque eu atravessei os vasos da linha média, quando eu tiver hemorragia subaracnoidea na externa basal, esse cara tomou um tiro e rompeu o aneurisma? Não. Ele muito provavelmente ele dissecou. Quando você tiver hemorragia ventricular volumosa, eu tenho que suspeitar. Quando tiver a escala de Fischer elevada, obviamente, que envolve hemorragia subaracnoidea, ou quando o trajeto do projétil estiver muito próximo ao polígono íris, porque a energia cinética transferida pelo projétil pode dissecar o vaso. Mas não só isso. E os pacientes que têm trauma em cima do seio venoso? Olha que interessante. É um caso nosso. 52 anos, PAF no crânio, e foi percebido que 5 dias depois começou com cefaleia, turbação visual, sinais de petição craniana. Aqui está a bala, vocês estão vendo, o projétil. E vocês veem que a fratura comprimiu tanto, ninguém operou, obviamente, por causa do risco de hemorragia na fase aguda, mas olha que o seio sagital está totalmente estenosado. E olha outra coisa, olha o seio sagital inferior aparecendo. Ele não aparece. Ele só aparece quando acontece alguma coisa nos outros seios. E aí, por que ele apareceu? Porque ele estava precisando ajudar o seio sagital. Essa paciente começou a fazer hipertensão venosa e ela, por coincidência, Humberto vai lembrar, ela é parente do Dabus, Guilherme Dabus de Miami. E ele chegou de lá, mandou, falou assim, por que você não angioplastia um estreito? Falei, pô, o cara super conhece, mas sim, angioplastar esse seio aqui não vai abrir, com todo respeito. Por quê? Porque eu tenho uma compressão extrínseca. Então o que a gente fez? A gente drilou esse osso e esse paciente melhorou. Porque você tirou o fator de compressão extrínseca. Ok? Só mais alguns exemplos. Já estamos acabando. 18 anos de idade, moto contra poste, entubado. Só que na hora que a gente está correndo o leito, a gente percebeu que ele estava todo o lado esquerdo com trauma. Ele tinha uma tatuagem traumática, ele tinha um trauma torácico esquerdo e ele tinha uma lesão esplênica esquerda. Eu falei, vamos fazer uma terceira de crânio desse paciente? Na hora que a gente fez, uma isquemia em cunha, e olha que interessante, uma dissecção da carota interna esquerda, brutal, mas não com oclusão, com suboclusão. Tratamos esse paciente com uma agregação. E por que ele não infartou todo o hemisfério? Porque ele tinha algum grau de comunicante posterior enchendo a carota. E percebam, certinho, a área do giro angular, da artéria angular, totalmente fechada por embolia. Vocês viram? Que bonito?
bem fidedigno. Então, ele dissecou e embolizou. Acidente de carro, homem, 40 anos, hemiplegia direita. Por que esse cara teve? Então, ele estava dirigindo o carro, teve um AVC e ficou pléstico. Vamos ver? Uma isquemiazinha nos núcleos da base, pegando caudado, putamen e cápsula interna. Angiotensina, carótida comum, externa, dissecção em conclusão. Stop. Acabou. Nada a fazer. E por que ele não infartou? Circulação colateral. Comunicante anterior e posterior. Para finalizar, o nosso protocolo, se vocês viram sinais e sintomas, fatores de risco de Denver, não viram, para. Se viram, angiotensina, a depender da lesão, anticoagulante antiagregante, tratamento endovascular ou cirúrgico, se for grau 5, repete a tomografia com angiotensina com 7 a 10 dias, descontinua antitrombótico se a lesão estiver cicatrizada, ou veja o seu progresso mais, a depender da lesão, ou se eu coloco stent. Ok? Esse era o que a gente tinha para mostrar a vocês. Excelente, doutor Augusto. Mais uma vez, muito obrigado, né, por compartilhar todo esse conteúdo, a sua experiência. Vamos abrir aqui um espaço, né, caso algum dos participantes queira fazer alguma pergunta. No chat aqui não surgiu nenhuma pergunta não, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta aqui diretamente para o doutor Augusto, sinta-se à vontade. Não, eu confio na Bruna, no Luiz, nos Guilhermes, no Rodrigo. Vai rolar uma dúvida aí. Alguns nomes aqui eu já conheci pessoalmente já. Doutor Guilherme Batista, doutor Guilherme Gomes, doutor Lucas, doutor Matheus Pinho. Tive a oportunidade de estar com vocês pessoalmente. Só uma coisa enquanto eles tomam coragem, Humberto, que eu esqueci de falar. Vocês viram que a lesão grau 4 é que mais desafia a gente? Por quê? Ela disseca e oclui. A gente que mexe na área, né, Humberto, endovascular, a gente sabe que se eu não tenho fluxo, eu não vou ter mais êmbolo. Só que a literatura fala que nos pacientes que tiveram dissecção conclusão em grau 4, que tomaram heparina, diminuiu o AVC. Mas, olha que interessante, apesar de diminuir a taxa de AVC, 82% mantiveram a oclusão. Então, vocês verem como, muito provavelmente, eles diminuíram o AVC porque a dissecção estava fechando. Mas ponto, só naquela fase aguda das primeiras 24 horas. Depois ele não fez efeito nenhum. Ela não mantém o vaso nada. E ainda tem um questionamento de algumas pessoas. Será que a heparina não aumenta o hematoma intraintimal? Não, ninguém comprovou isso, tá? Pode ficar tranquilo. Mas só lembrando que a decisão que a gente está falando aqui, a gente está falando de trauma. Ela tem que ser multidisciplinar. Converse com o cirurgião geral, converse com o ortopedista, converse com o cirurgião bucomaxilo. Pessoal, eu estou com paciente com dissecção. Vocês têm lesão? Não. Então vou ver se eu posso anticoagular. Não, tenho. É muito significativo? Ou é, rapaz? Então, posso começar só um antiagregante? Posso. Pelo menos eu cubro esse paciente parcialmente. Ok? Então a dissecção tem que ser discutida multidisciplinar. Os meninos que estão aí, que me acompanham, geralmente no pronto-socorro, sabem. A gente sempre pesa isso. Então, na maioria das vezes, vocês viram que a minha preferência, que eu estou tratando com politrauma, é antiagregante plaquetário. Tá certo? Aí eu sei que vocês podem estar falando, ah, Augusto, mas eu usar heparina, eu posso reverter com protamina. Peraí, eu usar heparina, eu reverto com protamina no paciente que não tem sangramento ativo. No paciente que tenha um trauma torácico, uma lesão esplênica, uma lesão hepática, uma fratura de fêmur, ele já sai no negativo, ele já sai sangrando. Então eu não tenho de fazer nenhum trombo. Então está proscrito a heparina nesses pacientes. Obrigado, Humberto. Augusto, vou fazer uma pergunta, mais uma curiosidade, uma questão assistencial. Hoje o Hospital João 23, né, é considerado um hospital referência para trauma. Eu vi você dando vários exemplos aí de pacientes, né, que tiveram problemas aí com traumas, acidentes Misto, automobilistas. né? Alguns do João, outros de outros serviços, né? Tem até de Sim, Divinópolis, né? é. Mas assim, minha dúvida é, hoje vocês têm acesso a material embolizante dentro do Hospital João 23 para aqueles casos que têm indicação vocês embolizarem? Então, tem periférico,
mola não controlada, de liberação não controlada. Então, por exemplo, alguns pseudoaneurysma de face, a gente faz, tá entendendo? Mas Entendi. lesões intracranianas que eu não vou jogar a mola, eu tenho que ter mola de liberação controlada, como por exemplo, a axon, no caso do exemplo, ou qualquer outra mola de perfil neurológico, a gente não tem lá. Isso por questão de pregão, essas coisas e tudo mais. Então a gente não usa intracraniano. Aí geralmente a gente transfere antigamente para o HC, mas o HC hoje em dia está inviável. Então a gente geralmente faz na Santa Casa ou no Metropolitano, principalmente tem ajudado mesmo, porque lá no Metropolitano já tem bem organizado isso. Mas o grande problema é mola de liberação controlada, porque é muito usada em lesões esplênicas, hepática, que você não tem nenhum problema. Chegou lá perto, fez o cateter, jogou, acabou. Eu não vou fazer isso no cérebro, de jeito algum. Sim, o benefício do destacamento controlado é exatamente você proporcionar segurança, né, durante o procedimento, né? Exato. Mas ok, obrigado. Eu não tinha conhecimento desse fluxo, né, assistencial, como funciona, e foi esclarecedor. Obrigado. Só de curiosidade, esse caso da menina, não sei se você vai lembrar ou se alguma outra pessoa vai lembrar, que estava operando, na hora me chamaram e eu falei, não tem. Eles falaram, não, mas é uma criança. Chama qualquer pessoa. Chamaram distribuidor, levaram o material, só que na hora que a gente tirava, a gente falou, não vamos fechar, porque a gente achou que era uma lesão, um pseudo. Na verdade, era uma ruptura da carota. Então, ou era, por exemplo, o stent revestido, tipo um allograft da vida, mas assim, a menina na fase aguda, a gente não sabia, estava com pressão sistólica de 30, Alberto. Sistólica. Então, a gente, no meio da angiografia, a gente parou e fez um enxerto. Ressecamos o término terminal e essa criança hoje em dia joga bola, tudo. Foi Poxa, recebida com carreata. Mas esse foi o único caso que eu lembro que levaram material de urgência endovascular específico, mola de liberação controlada tudo. Porque a diretoria pediu, porque teve uma comoção imensa da criança, entendeu? foi uma situação de exceção, né? Uma pena que isso não seja a realidade para um hospital de referência em trauma, como é o João 23, né? Deveria ser para Sim, todos os pacientes que necessitam, né? Mas, enfim, sim, estamos ainda um pouco distantes do mundo ideal, né? sim. Mas ok, bom, como não surgiu nenhuma pergunta, a gente acredita que a gente pode encerrar por aqui, né? Fica aí o meu agradecimento mais uma vez por contribuir conosco com essa aula sobre mais esse tema, que não tínhamos nada desse tema na nossa plataforma do YouTube, e daqui a alguns dias esta aula também estará disponível no nosso canal do YouTube, ok? Muito Muito obrigado, obrigado. boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel. Um abraço.